Olá, o nosso bate-papo de hoje é com a advogada Silvia e nós vamos tratar sobre o tema feminicídio. Tudo bem, Silvia? Como vai? Que tema delicado esse, né? E você? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e ter a oportunidade de participar do seu canal. Certo. Quem sabe a gente começa, então, falando um pouco do histórico da violência contra a mulher. Então, para entender todo o contexto político, né, do feminicídio, também é preciso entender a figura que a mulher tem na sociedade. Na transição do feudalismo para o capitalismo, a mulher acabou perdendo o poder econômico que ela tinha, o poder social que ela tinha, e acabou sendo confinada ao espaço doméstico. Vou te dar um exemplo. Muita gente não sabe, mas a cerveja ela foi criada por mulheres. Inclusive, eram mulheres as donas das tabernas que vendiam a cerveja. Porém, com a industrialização, acabou sendo produzida em maiores quantidades, e isso acabou indo para o poderio masculino. Como eles eram os donos das máquinas, e a mulher acabou sendo confinada ali ao espaço doméstico, ao trabalho não remunerado de limpar a casa, de criar os filhos, acabou se tornando algo associado à figura masculina e também acabou perdendo esse poder econômico, né, que o feminino detinha. A gente teve também a questão da caça às bruxas. As mulheres que dominavam o natural, sabiam ciclos de colheita por questões de relacionar o ciclo menstrual, relacionar a lua, elas acabaram sendo mistificadas e houve, né, essa caça às bruxas, inclusive durante a Inquisição com queima de mulheres tidas como bruxas, que também tinham viés político. A ideia era justamente retirar o poder dessas mulheres, tanto econômico quanto social, e criar essa questão de subalternidade, né? Essa questão de não dar validade àquela mulher que ela não se submete ao patriarcado, que não se submete à figura que a mulher deve ser, o estereótipo que a gente tem. Então, as mulheres passaram por processos de colonização, né? E processos de subordinação, processos de domesticação. Houve essa divisão do trabalho remunerado, do trabalho formal, que é o homem que sai trabalhar, tem carteira assinada, recebe seus vencimentos, e o trabalho não remunerado, que é a mulher cuidando do lar. Com isso, acabou criando também uma situação de dependência. Por quê? A mulher ela tem acesso a dinheiro, acesso a recursos financeiros por meio do marido que traz o sustento para casa. Então, ela perdeu a sua independência financeira, a sua independência econômica. Ela passa a depender da vontade desse marido. Isso cria uma autoridade, uma figura de autoridade dentro do próprio lar. É como se o homem fosse uma autoridade perante a esposa, a mulher, que tem que cuidar do lar e servir ao marido. Hum, A partir disso, a gente viu a naturalização do trabalho doméstico como sendo uma tarefa feminina e uma tarefa biologicamente associada a ela. Né? A Simone de Beauvoir fala bem disso, sobre a mulher como uma matriz, um útero. O objetivo da mulher é ter filhos, é constituir uma família para o homem. Então, a gente acabou tendo essa naturalização, com essa questão de autoridade, acabou também naturalizando violências. Por exemplo, o estupro conjugal. Quando a mulher, mesmo casada, não quer ter relações sexuais com o marido e ele força, é um estupro. Muita gente não entende isso, mas se a mulher não quer, é estupro, sendo casada hum, ou não. A questão da traição, quando a mulher não provê em casa ou o marido vai buscar na rua. Violência psicológica, com minimização da autoestima da mulher, violência financeira e patrimonial, limitando o acesso da mulher aos seus bens, ao seu patrimônio financeiro, ou muitas vezes deixando ela ser financeiramente dependente, do tipo, olha, como que você vai se divorciar de mim? Como que você vai me largar? Você não trabalha, você depende de mim, sou eu que sustento a casa. Então, tem várias formas de violência que foram naturalizadas com base nesse estereótipo da mulher, tem que servir ao marido, tem que ficar dentro do lar, tem que ser mãe, que dão guarida a essas formas de violência ainda naturalizadas. hum.
essa violência forma uma escala que culmina com o feminicídio. É muito bacana esse teu histórico, assim, né, de como que a mulher sempre foi tratada. E se a gente olhar hoje, né, na atualidade, ainda, com todo o avanço, com o debate em torno dos direitos da mulher, ainda a gente vê quantas passam dificuldade, passam trabalho, sofrem violência doméstica, não podem romper com esse ciclo, e eu já falei várias vezes aqui, por vários motivos, né, com outras pessoas que ajudam a gente a refletir sobre essa problemática. Então, assim, ó, aquela mulher que não consegue romper com esse parceiro, com esse marido, o que acontece? Muitas vezes ela pode correr o risco de sofrer um feminicídio. E quando ela rompe, quando ela consegue, também ela corre esse risco, não é, Silvia? Como é que tu enxerga isso? Muitas vezes ela não tem para onde sair, dependendo da pessoa que ela tem ao lado. Exatamente. Muitas vezes as pessoas culpam a vítima de violência doméstica como se ela gostasse de estar ali sofrendo violência. Só que essas pessoas não se colocam na posição da mulher que depende financeiramente, que às vezes foi afastada dos amigos pelo esposo, foi afastada da família, tem filhos pequenos, não quer separar dos pais, às vezes tem dependência emocional do agressor. Então, tudo isso tem que ser considerado. No Brasil, 90% dos casos de feminicídio são praticados por maridos ou ex-maridos. Esses são dados atuais divulgados pelo jornal CNN. 90% dos casos são praticados justamente pelos companheiros, pelas pessoas mais próximas dessas mulheres. Por quê? Muitas vezes existe o sentimento de posse. A gente observa, por exemplo, quantos casos vocês conhecem de mulheres que mataram o ex-companheiro porque ele terminou o relacionamento? Ou ainda que mataram o companheiro porque souberam de uma traição. Isso é uma característica própria dos relacionamentos abusivos em que são vítimas as mulheres. Então, tem que primeiro analisar isso. Por que acontece isso? Não pode ser coincidência. É justamente porque existe uma violência estrutural e sistematizada discriminatória contra as mulheres. Aqui no Brasil, infelizmente, ainda usam muito a tese de legítima defesa da honra para tentar justificar o feminicídio. Por exemplo, ele matou porque pegou ela na cama com outro ou ficou sabendo de uma traição. Não pode. É muito comum, infelizmente, pelos próprios operadores do direito, promotores, advogados, e a inconstitucionalidade disso está sendo levantada no STF. Um partido político ajuizou uma ação visando questionar uma possível inconstitucionalidade. Quando a gente analisa isso, tem que destacar alguns pontos. Por que não existe isso na situação inversa? A mulher, né, foi traída e pratica esse crime. Porque a mulher, nessa posição, ela fica entristecida por ver o seu amor com outra pessoa, pelo término do relacionamento, pela quebra de confiança. O homem, ele se vê como o chifrudo. Ele pensa, ela me colocou chifre, ela me traiu, ela manchou a minha reputação na sociedade. Então, ele se vê na posição de poder punir essa mulher como uma forma de restaurar a ordem, como tentar falar para os outros, ó, ela fugiu ali do padrão de mulher submissa, de mulher monogâmica, leal, então ela morreu por isso. Ele muitas vezes não enxerga que ele está errado fazendo isso. Ele acha que ele tem o direito de estar fazendo aquilo, porque a mulher deu causa. E, inclusive, nas investigações, nos processos de feminicídio, a gente se depara com esse problema. Duas coisas, a deificação do agressor, uma idealização, exaltam que ele é de boa família, que ele é trabalhador, que ele cria os filhos, e o aviltamento da vítima. Ela deu causa, ela já tinha ficado com vários homens antes, ela frequentava festa. Quando a gente encontra essas duas coisas num processo ou numa investigação de feminicídio, o caso acaba sendo tratado como um caso isolado e não como um padrão. E isso fere a própria terminologia do feminicídio, isso fere o próprio conceito do feminicídio. Então, são problemas atuais que a gente ainda tem enfrentado.
não só no Brasil, mas em toda a América Latina. E me diz uma coisa, assim, qual é o perfil desse cara? Para alertar essa mulher que está em casa agora, que ela está sabendo já que ela está numa situação diferente. A situação dela tá diferente, ela não quer enxergar. Se ela enxergar, ela não vai saber o que fazer, vai bater o desespero, né? Mas é importante que ela reflita sobre isso e que busque ajuda de alguém que possa orientá-la e dizer, não, tu tem que buscar tal ajuda, tu tem que fazer tal coisa, entendeu? Silvia, qual é o perfil desse cara? Perfil socioeconômico, social, não tem como passar, porque pode ser rico, pode ser pobre, pode ser trabalhador autônomo, estudante, político, independentemente da profissão. Contudo, existe uma escala de violência. Por exemplo, claro que tem casos em que não tem essa escala e ele parte direto para o feminicídio, né, para o homicídio tentado ou consumado, só que não é via de regra. Normalmente existe uma escala de violência. Começa pela questão de afastar dos amigos, afastar dos familiares, criticar a roupa, querer que pare de fazer determinada atividade ou não, de uma forma injustificada. Questão de minimizar a sua autoestima. Por exemplo, você não vai conseguir outro homem igual eu, só eu para te aguentar, só eu para te sustentar, você não consegue se virar sozinha, você é burra, você é feia. Tentar forçar atos sexuais quando você não quer, ciúme excessivo, controlar com quem você conversa, controlar as redes sociais que você usa, até mesmo rastrear. Já me deparei com uma situação de cliente que era rastreada pelo celular e pelo carro pelo marido. E, claro, lesão física. Existem lesões que não deixam marcas, como, por exemplo, tapas, jogar objetos, ou empurrão, puxão forte, dar soco. Se ele dá soco na parede, pode ser que na próxima não seja na parede, seja em você. Então, quando já parte para a violência física, o ideal mesmo é se afastar. Porque para partir de uma violência física para uma tentativa de homicídio, não é tão grande esse distanciamento. Uhum. Já está mostrando que tem um comportamento agressivo, então ela tem que se antenar. Eu acho assim muito anterior a isso, essa mulher que já percebe que o cara está afastando ela da família, que já está humilhando essa mulher, desqualificando ela constantemente, ela já tem que se antenar. Ela tem que se antenar, porque parece que acontece uma coisa assim, ó, ela não se reconhece, ela não percebe, ela perde forças. Então, enquanto ela tem a razão, é importante que ela busque ajuda, sabe? Porque muitas mulheres, elas nem dão conta que existe violência psicológica. Elas acham que não, violência física, tem que levar um soco na cara para perceber que tu está sofrendo. E não é assim. A violência psicológica é algo muito sério, que pode trazer danos irreparáveis na saúde da mulher, por exemplo, Sim. entre tantas outras questões, né, Silvia? E existem casos em que os familiares alertam, os amigos alertam, mas não funciona. Porém, também, nem sempre a mulher consegue esse refúgio, esse aconselhamento por parte de familiares ou amigos próximos. Às vezes, os familiares têm aquela ideia de, mas antigamente que era bom porque os casamentos duravam 40 anos. Não, porque a mulher tem que aguentar isso mesmo. Não, porque você tem que fazer isso para ele, senão ele vai te largar, ele vai procurar outra mulher. Só que muitas vezes, esses relacionamentos que duravam 40 anos, eles eram premiados por esses abusos. Só que a mulher aceitava calada. Então, Sofrendo. às vezes, é interessante buscar uma ajuda mais especializada, como psicólogo, ou até mesmo um advogado, se você acha que aconteceu a prática de algum crime. Eu já atendi, por exemplo, cliente que o namorado mantinha relação sexual com ela dormindo e ela não tinha ciência de que isso é estupro. Ela achava que era um fetiche dele. E assim, o mundo dela caiu quando eu falei, fulana, isso é uma forma de estupro. Então, às vezes, se você acha que teve uma lesão, um direito violado, procura um psicólogo, uma psicóloga, uma advogada, para realmente saber, isso foi é normal, por exemplo, ele se irritou um pouco mais, ou isso parece ser um padrão.
Algo nesse sentido, se tem mais algum sinal de que seja um relacionamento abusivo. Tá, e o que que ela faz nesse caso? O que que ela foi te procurar para tirar uma dúvida ou ela queria buscar alguma coisa para fazer em relação a isso, se separar? O que que ela buscava? Uhum. Ela veio buscar orientação a respeito das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, e na verdade era por conta de uma agressão física que ela tinha sofrido, só que ela acabou relatando isso, relatando essas situações, e eu falei, olha, isso é outro crime, né? Isso foi um crime Mais um sexual, agravante. e ela não tinha consciência disso. Então, é bem importante que a mulher saiba que aquilo que deixa ela se sentindo mal, que ela não quer fazer e acaba fazendo porque houve insistência, aquilo não é normal, né? Não é normal você esperar de um companheiro que ele te force a fazer coisas, que ele baixe a sua autoestima. Não é isso que se espera de um relacionamento saudável. Claro que você vai saber falar disso muito melhor do que eu, né? Mas e me diz uma coisa, Silvia, o porquê, assim, né, a questão do feminicídio demorou tanto para ser reconhecido? Somente em 2015, né, que foi, que virou lei, no caso, seria assim. Por que que tanto tempo se acontece isso já há anos? Como é que é isso? Então, o Brasil foi um dos últimos países latino-americanos a criar, né, não o crime próprio de feminicídio, mas inserir uma qualificadora do crime de homicídio, prevendo essa forma. Eu vou contextualizar a questão do feminicídio, acho que seria interessante, mas vem lá de 1970. A estudiosa chamada Diana Russell criou o termo femicídio para relacionar a morte violenta de mulheres por serem mulheres. A ideia dela era trazer atenção, né, dar uma conotação política a essas mortes, porque ela estava vendo que estava acontecendo de uma forma sistematizada, estava sendo tolerada, então ela quis diferenciar do homicídio para tirar essa neutralidade. Não é só um homicídio, é a morte violenta de uma mulher por conta de uma violência sistematizada, um sistema patriarcal que propicia isso. Depois disso, veio uma mexicana, eu até anotei o nome dela aqui, Marcela Lagarde. Ela criou o termo feminicídio, ela deu uma amplitude. O feminicídio seria a morte violenta da mulher por razões de gênero, por razões do sexo feminino, só que também é uma tolerância do Estado. O Estado, o governo, ele pratica feminicídio quando ele tolera esse tipo de violência, quando ele não pune o agressor, quando ele não investiga crime direito, quando ele não propicia segurança pública às mulheres, quando elas não podem andar tranquilamente, quando elas têm medo da impunidade, isso também é o Estado praticando feminicídio. Então, É interessante. existem alguns países, como por exemplo a Nicarágua, que prevêem formas agravadas de feminicídio como crime próprio, e outros países que dão agravante no caso de o crime ser praticado por funcionário público. E também países que prevêem essa possibilidade de feminicídio praticado por meio da tolerância do Estado com essa violência, da omissão do Estado em relação a esses índices tão alarmantes. No Brasil, entrou na legislação ainda com muito rebuliço na comunidade jurídica, ainda tem muitos juristas falando que são contra, que é só mais uma lei, que não vai ter efetividade, porque antes o feminicídio poderia ser enquadrado como, por exemplo, um homicídio fútil, um homicídio torpe. Porém, esses juristas eles têm que lembrar dessa conotação política do Uhum. feminicídio. A ideia é justamente chamar atenção para essa violência tão comum contra as mulheres, que é uma violência sistematizada. É uma violência que se fundamenta nos estereótipos que a gente tem na sociedade de como a mulher tem que ser, em conceitos machistas, nessa naturalização do trabalho doméstico. Então, o feminicídio, antes de tudo, vem para chamar atenção para essas mudanças que são necessárias, né? No Brasil, foi ali incluído o inciso no artigo 121 do Código Penal, parágrafo 2º, é o inciso 6º, que fala que feminicídio é a morte da mulher por razões do sexo feminino,
se ela for praticada no ambiente doméstico, se for praticada pelo ex-companheiro, deixa eu ver, ou ainda quando é praticado com discriminação contra a mulher. E tem casos de agravamento da pena, como se for praticado na frente dos filhos, na frente dos pais da vítima, quando praticado contra a gestante, ou nos 3 meses seguintes a ela ter, né, parido a criança. E a doutrina, eu não vejo, na verdade, ter um estudo muito aprofundado sobre né, esse tipo penal. E a doutrina, ela prevê 3 tipos de feminicídio: o íntimo, praticado por companheiro, familiar, pessoa do convívio; o não íntimo, que é praticado pelo agente que não é íntimo da pessoa; e o feminicídio por conexão. Por exemplo, eu sou agente, a minha esposa deixou o almoço esfriar, e eu sei que parece ridícula essa possibilidade, mas é um caso real, do agressor que tentou dar facada na esposa porque ela deixou o almoço esfriar. E nessa luta corporal, a cunhada entra na frente para impedir, eu dou uma facada na cunhada, afasto ela e vou atrás da minha esposa. E a minha cunhada acaba morrendo. Isso seria um feminicídio por conexão. É uma mulher que morre na linha de tiro enquanto eu estou tentando cometer um feminicídio. Entendi. No Brasil demorou por essa resistência, né, em admitir o termo feminicídio, falar, mas não é necessário, já tem homicídio, não dá essa tipificação própria, chamar atenção para esse tipo de violência, só que também teve pressão internacional, assim como teve com a criação da Lei Maria da Penha, tinha comitês internacionais, tinha pressão por tratados que o Brasil assinou, que estavam cobrando uma criação legislativa para punir essa forma de violência, porque os índices aumentavam, e não tinha uma resposta legislativa a isso. Então, aliado, né, a disputa no Congresso para conseguir aprovar a lei, disputa entre juristas, teve sim uma influência da pressão internacional para a criação, né, dessa qualificadora do feminicídio aqui no Brasil. E foi realmente um dos países mais tardios para criar. Bolívia já tinha, Peru, Argentina, Nicarágua, Honduras, México, países que já tinham, e o Brasil colocou isso só em 2015. Uhum. E por que tu enxerga isso? Por que aqui é tudo tão tarde? Por que tão depois? É um descaso com a mulher? É por conta da própria cultura machista, né? Nós temos um judiciário legislativo, que acaba reproduzindo esses conceitos machistas, né? A gente viu ali um caso famoso, que foi o da Mariana Ferrer, que foi, né, objeto de outra parceria aqui no seu canal. E por conta de ser necessária essa transformação social no quesito de conceitos, pela violência simbólica que a gente sofre diariamente com piadinha, né, com termos machistas, por isso ser naturalizado, houve, né, uma resistência quanto a isso, mas é justamente por ser uma sociedade machista. A gente vê comentários de pessoas que não trabalham direito, que são leigas no assunto, falando: mas a mulher, ela tem tratamento privilegiado aqui no Brasil, porque não existe lei João da Penha. Porque se matar a mulher vai ser automaticamente feminicídio. Não é isso. Todo feminicídio é um homicídio, mas nem todo homicídio é um feminicídio. Se a mulher morreu durante um latrocínio, o objetivo era roubar ela e acabou matando para subtrair o bem, não é um feminicídio. Para ser feminicídio, você tem que analisar as circunstâncias, né, desse crime, a motivação. E as pessoas parecem não admitir, não querer reconhecer que existe uma violência discriminatória contra as mulheres no Brasil. Por toda essa questão econômica, financeira, histórica, a gente tem uma sociedade machista e discriminatória. Então, quando você aprova esse tipo de lei, vem de todos os lados, porque estão privilegiando mulher de novo, cadê a igualdade que está na Constituição? Mas a igualdade da Constituição fala justamente em tratar desigualmente os desiguais. E a mulher sofre uma violência específica. Violências específicas têm que ser tratadas de forma específica, senão não tem um resultado efetivo. Sim. E me diz uma coisa, como é que a mulher, por exemplo, que não tem uma rede de apoio,
não conta com amigos para ajudar nesse processo, é totalmente solitária, e não tem recurso financeiro para buscar uma orientação, um advogado, o que ela faz? Onde é que ela vai? Para quem que ela pede socorro? Para quem que ela pede ajuda? Estou te colocando um caso limite. Você diz uma mulher que sofre violência doméstica em geral ou uma tentativa de Sim, feminicídio? sim, sim. Pode ser uma violência doméstica em geral, sabe? O que que ela pode buscar? Se ela não tem amigos, se ela não tem dinheiro para pagar psicólogo, advogado, procura a defensoria pública, ainda que não seja um caso que se adeque aos que eles atuam, eles vão te orientar, vão ouvir você, vão passar as orientações ao caso, procura assistência social para tentar conseguir um auxílio psicológico gratuito, ou a própria promotoria de justiça. Aqui em Cascavel, por exemplo, tem quase todas as promotorias ficam no mesmo fórum, no mesmo prédio. Você pode pessoalmente falar, olha, eu passo tal situação, qual promotoria que é? O cidadão tem direito, né, de falar com a autoridade, que é o promotor, explica, pergunta, olha, tem algo que eu posso fazer nessa situação? Porque se for uma delegacia especializada, é provável que você consiga orientações, pelo menos na parte criminal. Contudo, você pode não receber um atendimento muito humanitário na delegacia de crimes gerais, por exemplo, né? Porque são poucos funcionários, às vezes não tem um treinamento específico para lidar, por exemplo, com uma vítima de violência sexual. Então, a orientação é sempre procurar delegacias especializadas, né? Mas seria interessante buscar, primeiramente, a defensoria pública ou assistência social. Se você precisa, por exemplo, de um lugar para ficar longe do seu agressor, possivelmente tenha um abrigo municipal para vítimas de violência doméstica. Em Cascavel, nós temos o abrigo Vanusa Kovács. Ele fica em um local sigiloso, justamente para afastar dos agressores. Ele conta ali com assistência social, tem trabalho de psicólogo, tem trabalho profissionalizante, e você tem cama, roupa, produtos de higiene, tudo lá. A única exigência deles é a lavratura de um boletim de ocorrência. Você registra a ocorrência e pode pedir para a própria polícia te levar até lá. Ou a gente vai te conduzir na viatura até o local. E quanto tempo ela pode permanecer nesse local? Não existe um prazo máximo, até onde eu saiba, né? Mas a tendência é que ela vá para casa de familiares, né? Depois, com o tempo, conversa. Ah, tem uma tia que mora numa cidade próxima, posso ficar? Ou que ela faça curso profissionalizante, consiga um emprego. Eles, nesse caso, até dão carona para ir trabalhar, levam, buscam, até que ela tenha uma renda, né? Para poder financiar a própria casa, pagar aluguel, pagar as contas. E se ela tiver filhos, o abrigo também aceita os filhos. Faz matrícula na escola, continua levando ele à escola normalmente. É uma situação assim que muda totalmente a vida dessa mulher, né? Ela vai ter que romper com esse ciclo, ter coragem de enfrentar uma nova vida, mas como eu sempre digo, depois que ela superar todas essas etapas, com certeza ela vai ser uma outra mulher. Eu não sei qual o recado que tu teria para dizer para essas mulheres que estão em situação de violência, não só com risco de feminicídio. Como é que tu pode, o que tu pode dizer, falar? Eu sempre peço no final assim algo que deu uma luz para essa mulher que está nos escutando. Pode ser uma fase difícil, uma fase que você vai passar pela questão de rompimento da dependência emocional que você pode ter com seu companheiro, porém, depois fica bem melhor. Isso vindo de alguém que já passou por relacionamento tóxico, não por violência física, nada disso, só que se abre várias janelas, várias oportunidades novas. E principalmente as mães que têm filhos. Eu sei que isso dificulta muito, né, sair do lar pensando justamente nos filhos. Eu preciso criar eles, eles vão ficar sem o pai. Porém, na maioria dos casos é muito pior ele ficar em uma residência que tem violência doméstica, crescendo com esse exemplo. Às vezes era da irritabilidade do pai, aprende que é normal gritar com a esposa ou bater no filho, coisas nesse sentido. É muito melhor dar o exemplo, tanto de mulher forte quanto de relacionamento saudável, do que não é tolerável para o seu filho, do que manter
ele nesse estado, muitas vezes por questões financeiras, né? Tem que pensar que de cara pode ser algo difícil, algo sofrido, porém a longo prazo o seu filho vai aprender valores e comportamentos que vão tornar ele um cidadão, uma pessoa melhor e pode beneficiar ele em relacionamentos futuros. Muito bem, isso é super importante. A mulher não pode confundir dependência emocional com amor. Isso não é uma relação saudável, sabe? Quando tem esse tipo de convivência, de agressão, o cara já nem te olha mais, te rejeita, te deixa mal, tira a tua autoestima, isso não é viver. Isso não é viver a vida. Por pior que seja esse processo de transição, com certeza, depois que ela conseguir transpor isso, essa fase, que parece que não vai dar nada, que ela não vai conseguir nada, quando ela chegar do outro lado, ela vai encontrar luz, energia, coisas boas, sabe? É isso que eu sempre procuro passar para quem assim nos acompanha. Adorei conversar contigo, Silvia. Com certeza, assim, ajudou muitas mulheres a refletir sobre esse tema. Eu não sei o que quer dizer para a gente encerrar, finalizar agora, assim, que gostaria de colocar. Eu diria que é para a mulher se valorizar, ser o seu próprio amor, o amor da sua vida, não depositar isso em outra pessoa e não permitir que tratem você de uma maneira que você não acha que é a que você merece. E se te fazem acreditar que você merece pouco, não tá legal, não é normal, saiba que você merece mais do que isso. Muito bem, adorei esse final. Um grande abraço e muito obrigada, Silvia. Abraço, obrigada pelo convite e um abraço a todos que nos assistirem.